Olá, está no ar mais um Giro de Notícias, aqui pela TV A Sua Voz. E nesta semana, na quarta-feira, na nossa edição impressa, nós fizemos uma matéria especial, que inclusive foi capa da nossa edição, falando sobre os relacionamentos abusivos e também sobre a questão de agressão a mulheres. Agora nós temos a Rede Catarina aqui em Pinhalzinho, que atende essas mulheres vítimas de violência doméstica, e nós tivemos no ano passado 92 medidas protetivas expedidas aqui para Pinhalzinho e região. E como é que isso acontece, né? Como é que você sabe que você está num relacionamento abusivo? É por isso que nós estamos recebendo aqui a psicóloga Rosiana Botti, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais o que é esse tão falado termo do relacionamento abusivo. Rosiana, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos. Meu nome é Rosiana Botti, sou psicóloga clínica. Então, relacionamento tóxico, né? Relacionamentos abusivos. Eles são caracterizados basicamente pela necessidade de controle que uma pessoa tem sobre a outra, né? Essa necessidade de estar controlando o outro o tempo todo, no que a pessoa faz, no que a pessoa fala, né? A pessoa acaba se anulando, anulando as suas vontades, o seu jeito de ser, de viver, de sentir, de se expressar, né? Então é basicamente isso. E acontece de forma muito sutil, começa de uma forma muito branda, sutil, e com o tempo vai passando dos limites, gerando muita dor e sofrimento na pessoa. Geralmente é um sofrimento psicológico, né, muito grande, e dali é um sofrimento emocional que também pode acometer o físico da pessoa. Você falou que começa de uma forma sutil. Pode dar um exemplo para nós, para as pessoas que estão em casa também entender, daqui a pouco a pessoa está num relacionamento assim e não consegue identificar, né? Qual que é essa sutileza que tem no início de um relacionamento assim? Por exemplo, a questão de ciúmes, né? A pessoa quer controlar a outra, o que vai fazer, para onde está indo, em tudo quer ter o controle. Algum outro exemplo que eu posso dar? Quando a pessoa, por exemplo, assim, que entra a parte da identificação, né? Quando a pessoa está o tempo todo com a sensação assim de que ela está pisando em ovos, né? Tem que cuidar muito com o que fala, né? A questão da expressão. Ela acaba não sendo ela no relacionamento. Não então, se sente segura. Não se sente segura. Essas pessoas geralmente elas têm uma insegurança muito grande, né? E isso pode vir de vários fatores, desde lá da infância, né? O convívio familiar ou com as pessoas que convivia, e vai repercutir então na vida adulta, né? No relacionamento conjugal. Certo. Que o relacionamento abusivo não se caracteriza somente em relacionamento homem-mulher, né? Mas pode também ter na família, entre pais e filhos. Então, não somente no relacionamento conjugal. Certo. Chefia também, subordinado, né? E existe algum risco para as pessoas que estão em relacionamentos assim, né? Tanto, como a gente falou aqui, conjugal, né? Quanto convivendo no trabalho, com a família. Qual que é o risco da área da saúde mental para essas pessoas, né? O risco na questão psicológica das comorbidades, né? Que a gente tem, muito se fala, a questão da depressão, né? Porque a pessoa passa a se anular de tal forma que ela perde o sentido de viver, a motivação da vida dela, né? A baixa autoestima. Então, a questão da depressão é algo muito importante. A ansiedade também gera picos de ansiedade generalizada. Síndrome do pânico, né? Na questão psicológica, a gente tem essas comorbidades, que é importante dar atenção. E na questão física também, da agressão propriamente dita, né? Agressões físicas, verbais, né? E também a questão da psicossomática, que entra por uma questão emocional, né? Quando o emocional da pessoa é abalado, consequentemente o físico vai sentir também esse impacto.
talvez não em um primeiro momento, mas vai somatizando, né, ao longo dos anos, dos meses, e aí chega um ponto em que o corpo adoece, né? Começa de repente com uma dor de cabeça, uma dor nas costas. O corpo sempre dá sinais de que algo não vai bem. E é essa somatização dessas emoções que leva a ter doenças físicas no corpo da pessoa, né? Certo. E agora, Rosiana, falando mais da parte conjugal. Quando eu estou iniciando um relacionamento com uma pessoa, como que eu posso identificar se essa pessoa tem alguns traços de quem não vai me fazer bem, de quem vai ser uma pessoa tóxica para a minha vida? Existe como identificar algum ponto? Uhum. Um relacionamento afetivo, geralmente durante o namoro é que a gente tem esse período para identificação, né, de como a pessoa procurar ver se a fala dela condiz com a questão prática, né, as atitudes, né, porque a gente sabe que nos primeiros 12 a 48 meses existe aquela fase da paixão, né, e ali é prometido muitas coisas, feito juras, né, de amor, promessas, mas quando passa esse período, aí a pessoa começa a entrar a questão mais racional, não somente o emocional, né, que conduz em um primeiro momento. Então, mas nesse período do namoro, alguns sinais, como a questão de ciúme em excesso, né, é um sinal de alerta, de né? alerta. E as pessoas que estão, de repente, agora que você explicou o que é um relacionamento abusivo, estão se sentindo num relacionamento assim. A saída, qual que é o teu conselho? Como é que as pessoas devem iniciar um processo para se afastar, assim? Sim. Geralmente a pessoa, quando está na situação, ela tem uma dificuldade muito grande de identificar isso. Ela não consegue ver que ela está em um relacionamento abusivo. Então, ali entra a importância da família, pessoas próximas, amigos, estarem auxiliando a pessoa, incentivando a buscar um auxílio profissional também, né? Porque a pessoa em si, muitas vezes, ela não vê, ela não enxerga e ainda se sente culpada, acha que é ela que está errando. Então, é necessário esse auxílio externo do outro, né? Que o outro geralmente vê de fora a situação, identifica. Então, para complementar, se alguma pessoa que esteja nessa situação pedir ajuda para mim, para você que está em casa, então o indicado é que indique um profissional para conversar, né, Rosiana? É mais ou menos isso, né? Isso, exatamente. O profissional da psicologia, por exemplo, é um profissional que vai estar preparado a auxiliar essa pessoa, a identificar, né? E a gente sabe que é um processo, né, que em um primeiro momento não é tão simples, né? A pessoa primeiro precisa ver o reconhecimento e a aceitação disso, né? Eu sempre digo que o primeiro passo para a mudança é a consciência do que precisa ser mudado, para então a pessoa poder partir para a prática e realmente começar a alterar e mudar e ver o que precisa ser visto, né? Então, tendo essa tomada de consciência, é possível sim mudar e reverter a situação, né? E nós falamos aqui muito da questão das mulheres, né? Eu falei das mulheres vítimas de agressão, mas também existem os homens que podem estar no relacionamento tóxico, né? Tanto mulher quanto homem, exatamente, né? Só para não ser injusto, né? Sim, exatamente. Isso pode... a gente remete logo à questão do homem para a mulher, né? Isso. Mas não somente. Existem muitos casos, né? Que é a mulher que tem esse comportamento para com o homem, né? Então, é dos dois lados. Tá certo. Obrigada, Rosiana, por aceitar o nosso convite e esclarecer para nós as nossas dúvidas. Sim, eu que agradeço pelo convite. Isso aí. De volta a qualquer momento com mais um Giro de Notícias.